sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Eu vou tratar dos seguintes temas. Primeiro, contar um pouco da minha viagem para Mendoza, na Argentina, onde eu estive essa semana. Depois eu vou falar do lançamento do Guia dos Vinhos, que a gente apresentou a segunda edição para os nossos parceiros. Vou contar do desafio de harmonizar alcachofra com champanhe ou com qual vinho. E vou contar também de um inusitado roubo de uvas num vinhedo na França. Eu fui para a Argentina para um convite da Alta Vista para conhecer um pouquinho dessa vinícola, que é um misto de Argentina e França. Ela foi fundada no final da década de 1990, que foi um período que a Argentina começava a se abrir para ser uma exportadora de vinho. Antes o consumo de vinho argentino era muito interno e na qual os produtores, os enólogos franceses tiveram um papel muito importante. No Alta Vista, que também é um francês, foi o Patrick Dallan, ele trouxe um conceito então novo para a Argentina, que era do single vineyards. O que é single vineyards? São vinhos feitos com uvas apenas de um vinhedo. Naquela época ainda era muito comum os produtores colherem as uvas e porem para vinificar, sem se importando muito da origem dessas uvas, se elas vinham de um espaço especial, melhor, ou se eram uvas de pior qualidade. Era tudo mais misturado, como era no passado, não apenas na Argentina, mas todo produtor de vinho era um pouco assim. Esse conceito de que o vinho se faz no vinhedo e que é preciso conhecer muito é uma coisa mais recente e a gente vive batendo nessa tecla. Sim, o vinho se faz no vinhedo. É uma uva de qualidade que você vai fazer um bom vinho. Há maus vinhos feitos com uvas boas ou ruins, mas não há bons vinhos feitos com uvas ruins. Então, assim, a preocupação com a uva é muito importante. E aí o que a Alta Vista fez? Ela trouxe esse conceito de single vineyards, que é um vinho que nasce realmente no vinhedo, e a vinícola elaborou o primeiro single vineyards da Argentina em 2001, que é um 100% Malbec. Então eu fui para conferir essa história, para ver o que eles estão fazendo de vinhos novos. Tem um foco muito grande na Torrontés, que é uma uva branca mais aromática, e também, como toda boa vinícola argentina, uma preocupação com a Malbec, de conhecer esses micros terroirs e também com a Cabernet Sauvignon. Eu contei um pouco dessa história, tanto em um dos comentários da CBN, como também na newsletter do Guia dos Vinhos, que está disponível todo final de semana para vocês conferirem. E na Argentina, a gente estava voltando desse vinhedo da Alta Vista e a gente também viu a construção nova de uma instalação da LVMH, que vai ser uma vinícola nova e que tem uma construção toda ligada com a Cordilheira dos Andes, uma onda linda. A promessa é que a próxima safra seja feita ali nessa vinícola e a gente vai conferir e contar para vocês. A semana começou com o lançamento da segunda edição do Guia dos Vinhos 2024-2025. A gente apresentou essa edição num coquetel lá no Novo Hotel Morumbi para os nossos parceiros. Eles tiveram a chance de conhecer em primeira mão tudo do guia. A gente continua, como vocês podem ver, com a categoria assim, por preço. Então a gente degusta vinhos até R$100, de 101 a 200, de 201 a 300. Lembrando que passou de 300 não entra no guia. A gente tem uma preocupação muito grande em ser um GPS do vinho bom e acessível. A gente também manteve isso daqui, que foi fez muito sucesso no ano passado, que é um ranking com os 10 vinhos mais bem pontuados em cada uma das categorias. E aí a gente tem as categorias por preço e também por estilo de vinho, que é tinto, branco, rosé e espumante. E esse ano também a gente entrou com a avaliação dos vinhos doces e fortificados. Tem aqui atrás, vocês vão ver um índice com todos os vinhos avaliados para facilitar a consulta de vocês. Além do QR Code que a gente manteve e que deu muito certo, tem também o nome da importadora. E, em suma, tem algumas mudancinhas ou coisas que a gente está fazendo para ficar mais legal. Por exemplo, agora a gente destaca o teor alcoólico, que a gente percebe essa tendência do consumidor de estar preocupado com bebidas com menos álcool. Então, assim, a gente foi trazendo elementos que a gente achou que podia tornar esse guia ainda mais legal para vocês. O guia, ele vai ser vendido, por enquanto, apenas na Amazon por R$73. A previsão, se tudo der certo, é que ele entre no site da Amazon no final dessa semana. Então, quem consultar lá para tentar comprar e não achar, tenha só um pouquinho de paciência, que o guia daqui a pouquinho está chegando. E eu voltei da Argentina e já fui direto do aeroporto para um evento no Kinoshita. O Kinoshita é um restaurante japonês e ele é o único restaurante no Brasil que é um embaixador da marca de champanhe Krug.
A ideia do evento era apresentar flores. E aí eu conto para vocês que eu acho muito interessante. A Maison Krug, ela tem uma proposta que é todo ano eleger um ingrediente e convidar os chefes de restaurantes que são parceiros, que eles chamam de embaixadores da Krug, para fazer uma receita específica com ingrediente. O ano passado foi limão e foi bem legal, mas já teve pimenta, já teve arroz, já teve cebola, já tiveram vários ingredientes. E esse ano era flor. E o que eu achei muito interessante da proposta do Marcelo Fukuya, que é o chefe do Kinoshita, é que ele escolheu a alcachofra. A alcachofra é daqueles ingredientes que quando a gente vê no menu, a gente já põe a mão na cabeça e fala: ai meu Deus, não vai harmonizar com vinho, isso é difícil, essa compatibilização. E realmente não é fácil. O contato da alcachofra na boca com o vinho, muitas vezes ela dá um gosto meio metálico e fica uma combinação desagradável. Mas o que aconteceu é que deu muito certo. Eu confesso que eu me surpreendi. E ele preparou uma alcachofra com um molho especial, baseado em ingredientes japoneses. E quando a gente prova, não é que ela combinou com champanhe? E tem várias regrinhas que ajudam a explicar por que a combinação deu certo. Primeiro, porque a alcachofra ela precisa de um prato que tenha mais acidez. Então, assim, quem arrisca a harmonização com a alcachofra, em geral, escolhe vinhos elaborados com a uva Sauvignon Blanc. No caso, o champanhe, ele também é uma bebida com bastante acidez. Segundo ponto, não tinha tanino nenhum, isso é importantíssimo. O tanino certamente ia brigar, ia causar esse metálico que é ruim numa harmonização. Não era um champanhe super encorpado, então tinha um corpo que casava com a alcachofra. Então, assim, diversas características da bebida fizeram com que a harmonização desse certo. Agora, é interessante porque o Marcelo poderia ter escolhido qualquer flor. E a Julie, que é a chefe de cave da Krug, ela escreve assim que a ideia da flor foi exatamente para mostrar a diversidade de aromas que a gente tem nas flores comestíveis. E o Marcelo foi, na minha opinião, para a flor mais difícil, né? Só que assim, ao lado da alcachofra, que nem todo mundo lembra que é uma flor, mas é uma flor e a gente está em plena temporada de alcachofra, ele também fez um temporá de flor de abobrinha. E aí, no caso, essa harmonização, ela estava mais redonda na boca. Mas não era a ideia principal. A ideia principal era harmonizar com a alcachofra e eu fiquei feliz que o resultado deu certo. E eu convido vocês, não necessariamente a fazer com o champanhe Krug, que é um champanhe muito interessante, mas de um preço não tão simpático. Mas testar isso com espumantes brasileiros e depois me contarem como é que fica essa harmonização. Eu só procuraria os espumantes que são menos frutados, que eu acho que às vezes tem os espumantes brasileiros muito focados na fruta, naquela coisa de maçã, de pera, mais exuberante, que talvez possa dar algum atrito nessa harmonização. Mas eu convido vocês a testarem, aproveitarem que a gente está na temporada de alcachofra e me contarem o resultado aqui nos comentários. Desafio aceito? A notícia internacional dessa semana é um fato que eu achei, no mínimo, curioso, inusitado. Eu já noticiei aqui de pessoas que roubam garrafas de vinícolas, de pessoas que abrem tanques e deixam o vinho escorrer, fazendo perder toda a produção. Mas eu nunca tinha pensado que eu ia dar uma notícia de roubo de uvas no vinhedo. Isso aconteceu em Jurá, em setembro. O produtor é o Paul Bonin, que ele tem um pequeno vinhedo, é menos de 1 hectare, é 0,8 hectare de uva, no qual ele tem plantado cerca de 50 variedades, várias delas variedades antigas francesas, e ele vem plantando desde 2001, e esse era o primeiro ano que ele efetivamente ia conseguir fazer um bom volume de uva. A estimativa era colher 1 tonelada de uvas. Agora, olha o que aconteceu. Ele foi num dia no vinhedo, provou a uva, testou, falou, tá na hora de colher, se preparou para a colheita no dia seguinte, chegou no vinhedo, achou estranho que tinha uma quantidade ali no começo do vinhedo, tinha uma quantidade de uva menor do que ele achava. Aí ele começou a andar pelo vinhedo e ele descobriu o seguinte: alguém foi na madrugada e simplesmente roubou as uvas, colheu tudo, a pessoa fez o trabalho de colher, pegou essas uvas e provavelmente alguém que sabia da história e que vai fazer um vinho com essas uvas, né? Porque é um vinhedo todo bem cuidado. Eu achei isso tão inusitado, tão improvável. E o pior é o seguinte, ele fica no Jurá e a polícia local disse assim que com esses elementos ele não tem como investigar, então que não tem o que fazer, ele nem vai descobrir, não tem como descobrir quem roubou as suas uvas. É isso, espero que vocês tenham gostado desse resumo da semana, espero vocês semana que vem. Enquanto isso, comentem, participem, divulguem. Boa semana!